Fala aí, moçada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E é isso, moçada, no vídeo de hoje nós vamos aí com mais um tutorialzão insano agora, um tutorial avançado também para vocês, que é do Uchiha Madara com Susanoo e ainda com essas chamas aqui e tal, bem louco mesmo, hein? Então, pessoal, vai ser o seguinte, essa é a primeira parte que eu ensino a desenhar. Se você é novo no canal, não conhece como funciona o sistema ainda, se inscreve no canal que vai vir muito mais tutoriais bacanas aí para você. E não se esquece, tá? A gente tem uma meta aí de 1000 likes nesse vídeo. Cara, é só 1000 likes, eu tenho certeza que é facinho, é só você clicar no gostei e vamos atingir essa meta, hein? Seguinte, a parte de coloração vai ficar aí no primeiro comentário fixado. Isso mesmo, eu também ensino a colorir. A gente vai aprender a fazer o desenho e também vamos fazer a coloração. Então, mano, vai lá no comentário fixado, tá? Que vai estar lá tudo certinho pra vocês. Então, sem muitas delongas, né? Pelo Madarinha aí, Madara Sola, né? Com Susanoo ou sem Susanoo. E vamos ao nosso tutorial. E vamos lá, pessoal, começando aqui, seguinte, tá? Ó, a gente tá usando uma folha no tamanho A4, que é aquela folha comum. E eu vou fazer uma leve medida aqui para vocês não se perderem em nada. Eu vou deixar todos os detalhes aqui para você, tá? Então aqui, ó, de cima para baixo eu vou passar 12 centímetros, certo? É a partir daqui que eu vou criar o círculo para fazer a cabeça do Madara, beleza? Então é o seguinte, você pega, marca esses 12 centímetros aí e a partir dele você vai e desenha um círculo, tá? Tenta desenhar o mais centralizado possível aí para você, beleza? Esse círculozinho aqui, galera, ele tem cerca de 4 centímetros, certo? Eu fiz a medida de tudo aí para você, para ficar tudo certinho. Em seguida a gente vai dividir ele e fazer aquele formato pizza, né? Aquele xizinho aí no meio e mais um tracinho na parte de baixo, tá? Aqui não tem tantas medidas para a gente usar para fazer isso aqui, certo? Porque aqui é só mais para a gente pegar uma noção do que fazer no desenho, beleza? Agora é o seguinte, vamos começar aqui com o olho do Madara. O olho do Madara é o único olho dele que vai aparecer aqui no desenho, tá? Então é um olho bem fácil de fazer. Ele é um olho um pouquinho inclinado, tá vendo? Ó, eu faço o tracinho um pouquinho inclinado para cima e na parte de baixo ele vai ter só uma curvinha aqui no início e depois continua reto embaixo, tá? Agora que eu desenhei essa parte do olho, eu não vou fazer ainda a parte do Rinnegan dele, né? Não vou mexer ainda nessa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui a basezinha do rosto do Madara. Lembrando que o Madara é um personagem adulto no anime Naruto, então os personagens adultos, ele tem um rosto um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho maior, tá? E veja que para fazer o rosto dele, eu fiz uma demarcaçãozinha ali abaixo do círculo, onde vai representar o nariz do Madara, certo? Em seguida, eu vou fazer agora mais alguns detalhes aqui na parte do nariz e do olho. Vou fazer apenas um tracinho, tá? No canto do lado aqui para representar o traço do nariz, também a pálpebra do olho e a sobrancelha. Veja que eu não passo muito porque vai passar um traço de cabelo ali do lado, certo? Agora eu posso fazer até os tracinhos de Rinnegan, que são várias bolinhas lá dentro do olho, tá? Vários círculos dentro do olho, beleza? Pronto, e em seguida uma pálpebra embaixo aqui no Madara, que aí vai deixar bem parecido com ele, tá? Agora aqui a gente vai precisar de uma definição bem bacana do cabelo dele, certo? E para fazer isso eu vou fazer essa parte de cima primeiro, tá? Então vai ficar tipo um triângulo aqui em cima. Esse lado do cabelo, lado direito do cabelo dele vai ficar totalmente por cima do olho e o lado esquerdo ali bem facinho. E veja só que eu já fiz também a base da boca dele. A boca é bem tranquilo de fazer, né? Uma boca expressiva, um pouquinho voltado para baixo. E eu vou continuar o restante do rosto. Aqui é o seguinte, pessoal, ele vai ter uma mão aqui pela frente, tá? Vai aparecer 2 dedos pela frente, mas é bom que a gente consiga imaginar o rosto completo primeiro, tá? Porque aí a gente desenha a parte dos dedos por cima. Então veja que eu fiz o restante do rosto, a parte do cabelo dele. E agora eu posso desenhar os dedos aqui por cima, tá? Porque isso me dá uma proporção muito melhor. A gente não precisa ficar imaginando como seria, se estaria retinho ou não. Então a gente fazendo isso fica bem melhor pra gente, tá?
Na parte da mão vou fazer apenas um quadradinho e a parte do braço ali restante, né, até o cotovelo dele. Eu quero chamar a atenção sobre essa parte do braço dele, tá? Veja que em seguida eu vou fazer um esboço aqui, que é aquele manequinzinho que eu sempre faço, né, um manequim tranquilo aqui. E seguinte, ó, esse braço dele, moçada, ficou curtinho, tá? Então eu já aconselho você já desenhar um pouco mais longo, até a parte do cotovelo você desenha mais longo, tá? Você faz mais longo, porque eu vou ajustar esse braço na parte da line art, que foi depois que eu percebi que ele ficou curtinho, certo? É porque é muito difícil desenhar e estar pensando sobre o que ensinar para vocês ao mesmo tempo. Então alguma coisa ou outra vai sair um pouco estranho. Depois eu dou um ajuste, mas você já pode ajustar isso de agora. Veja que eu já fiz todo o esboçozinho aqui do manequim dele e também apaguei bem de leve, tá? Eu tenho que deixar os tracinhos leves, porque aqui vai ficar bem de boa agora para fazer os outros traços, né? Tracejar por cima os detalhes do personagem. Agora vamos fazer a mão dele primeiro, né? Que eu começo fazendo a parte, eu acendo um pouquinho os dedos. E esses outros dedos aqui dele são bem fáceis de fazer, tá? Eles são curvadinhos, veja que eu faço 4 curvas, tá? Tem uma em cima, uma na lateral, uma para baixo e uma lá embaixo. E aí eu gero o dedo mindinho e o outro dedo ali, né? Que já vai estar todo completo. Eu faço um detalhe da palma da mão dele também e vou finalizar a luva ali no canto. A luva ela tem aquela divisa, né? Tipo como se fosse uma pulseira por ela. E tem o dedo final também, que é o polegar, que vai estar dobrado aqui junto com esses outros dois dedos, tá? Então aqui é nessa parte que eu quero chamar a atenção de você. O braço aqui ele tá bacana, porém o restante ali ele ficou curtinho demais. Então você tem que já fazer um pouquinho mais longo, tá? Agora a parte da armadura dele aqui no canto é bem de boa de fazer, bem facinho. A gente vai trabalhar com traços quase retos, tá? Vamos curvar um pouquinho, que ele vai simular como se fosse telhas, né? A gente olha assim, olha direito aí, você vai ver que parece muito com telhas, tá? Então a gente vai fazer essas telhazinhas, vamos chamar assim, né? As telhas, e aí a gente faz 3 telhas aqui na lateral do ombro dele. Lembrando que uma tá por cima da outra, tá sobrepondo a outra, e tem aquelas fitinhas que prende uma na outra também. E em seguida eu finalizo só 2 detalhezinhos aqui de traço na lateral dele, tá? Agora aqui eu posso trabalhar a parte do pescoço do Madara, beleza? Para fazer essa parte do pescoço é só a gente fechar ali no canto, fecha a parte da roupa dele ali, certo? E aqui eu posso fazer as outras telhas, né? Essas telhazinhas aqui da armadura dele, vamos fazer no mesmo estilo, uma por cima da outra, porém essas vão estar mais deitadas, né? Porque ele não tá com o braço levantado aqui, então fica bem deitado nessa parte, tá? E veja que sempre a segunda ela vai estar por cima da primeira e a terceira por cima da segunda, tá? Então vou fazendo todos esses detalhes aí junto com aquelas fitinhas que tem no personagem também, beleza? Agora aqui vamos fazer a parte central da armadura, que é muito fácil de fazer. Agora é a parte mais fácil do desenho, é essa parte aqui, cara. Vou fazer uma fitinha que prende essa parte central da armadura, que fica no abdômen dele, no peitoral, né? Vou fazer uns detalhes de tecido também e vou fazer a divisa da armadura bem na parte de cima, junto com aquelas fitinhas que prende essa divisa, beleza?
Agora podemos partir para o cabelo do Madara, pessoal. O cabelo é o seguinte, o cabelo dele é todo pontiagudo e é um cabelo bem cheio, cara. Dá até a impressão de que a cabeça dele é grandona, né? Só pelo fato do cabelo ser bem cheio, tá? Mas isso é uma coisa normal do personagem, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simular o cabelo completo dele. O Susanoo, ele vai estar com o queixo por cima do cabelo, tá? Mas aqui eu vou simular o cabelo completo dele. E para fazer isso eu faço essas duas mechas iniciais e eu faço uma demarcação. Veja que fica todo demarcado. E a partir disso eu vou fazendo as outras mechas, porque eu já tenho a demarcação com a altura que eu quero do cabelo. Então é só completar as mechas aqui. Aqui no rosto dele, pessoal, vamos desenhar como se fosse aquela coisa craquelada, né? Aliás, ele tá sobre o Edo Tensei, né? Então ele tá com o rosto todo rachado, beleza? Então vou fazer apenas umas rachadurazinhas bem leves aqui para representar o rosto dele todo rachado. E um detalhezinho ali final que seria, no caso, o final do cabelo dele, ali embaixo do braço, tá? Agora sim já temos aí um destaque bacana no Madara. Então, ó, veja, assim que eu termino de fazer, a gente percebe, né, que o braço dele, que tá com a gente tá enxergando, ele tá curtinho, mas eu vou crescer ele na line art, tá? Então é bom que você já tenha crescido essa parte do braço, beleza? Agora para fazer o Susanoo é o seguinte, eu fiz essas demarcações aqui, vou apagar a parte do cabelo que não vai precisar, tá vendo? Por isso que é bom a gente desenhar completo e depois a gente apaga, porque não precisa estar fazendo medida nenhuma mais, tá? Depois que eu faço esses detalhezinhos para o Susanoo, eu faço as divisas dele, agora eu posso começar a desenhar o personagem não, né? O Susanoo dele, né? O poder dele. E seguinte, eu vou começar pela base dos olhos aqui em cima. Os olhos eles têm aquela divisa toda curvada, né? É tipo aquele Tengu, não é? Tem uma mitologia chinesa ou japonesa de um Tengu, tá? Então é como se todos os anos fossem Tengus, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu faço os olhos dele, os olhos são arredondados, tá? O nariz dele aqui tem aquele narigão para frente, só que claro, a gente não vê o nariz grande, a gente vê o detalhe que forma o nariz do Susanoo. Em seguida a parte da boca, que vai parecer gominhos, né? Tipo nuvenzinhas, até a parte de cima perto do olho, tá? E agora eu posso detalhar toda essa parte de dentro da boca, ó. Você vem e faz esses detalhes. Lembrando que o Susanoo, ele trabalha muito com retas, né? Linhas retas e poucos detalhes por ele, tá? Então a gente vai trabalhar só com essas linhas que vai deixar tudo destacado no desenho. Então ele vai trabalhar com essas linhas retas e curvadas também, como eu estou fazendo na base do queixo dele e na base da sobrancelha do Susanoo, tá? Lembrando que o Susanoo ele também tem um cristal aqui em cima. O cristal ele é bem facinho de fazer. A gente vai fazer 5 tracinhos, tá? São 5 partes retas e uma parte de relevo aqui embaixo, apenas na parte de baixo, que é a parte que aparece pra gente, né? A parte da nossa visão, no caso, né? A gente tá vendo o Susanoo um pouquinho por baixo, então a gente vê o relevo do cristal embaixo também, tá? Em seguida eu vou adicionar mais algumas curvinhas do Susanoo e outras coisas aqui, como o cabelo na lateral, tá? Esses cabelos aqui na parte da lateral é como se ele tivesse um cabelo amarrado também aqui no canto, né? Então vou desenhar também todo curvado. E lembrando, se você puder, cara, desenhe esse Susanoo o mais fraquinho que você puder, tá? Porque a gente não vai fazer line art nele, certo? E para fazer o cabelo dele, o restante do cabelo é bem fácil, ó. A gente vê que são mechas curvadas, é só emendando uma na outra e a gente está trabalhando camadas nessas mechas, veja só, até chegar ao ombro do Madara. Quando eu chego no ombro do Madara, eu vou fazer apenas um detalhe de armadura do Susanoo, né, que tem aqui nessa parte final. E também nas laterais dele tem uma parte de armadura que ele tem tipo umas asas, né? Alguma coisa assim parecida, tá? Então aí eu fecho nessa parte lá em cima e o desenho do Susanoo fica pronto.
Agora aqui vamos fazer aqueles efeitos de chamas, né, que eu vou fazer pelo Madara. Esses efeitos de chamas, moçada, não precisa fazer idêntico, né? Você faz do seu jeito aí. E se você quiser fazer também, tá? Aqui é só para deixar bem destacadão, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lateral aqui de chamas, né? Todo curvado, veja que é todo ondulado, não tem um formato correto para você desenhar chamas, tá? Elas são bem curvadinhas, bem onduladas, pontiagudas, enfim. É o destaque que a gente quer deixar. Eu vou deixar um destaquezinho de um lado e do outro também, né? Como se fosse uma leve chama assim soltando. E na parte de baixo também, né? Como se fosse uma faísca da chama se soltando, tá? Então faço todos os detalhes aí, dá para ver certinho, dá para desenhar de boa, né? Agora é o seguinte, vamos para a line art. Para fazer a line art, como eu aconselho a vocês, é apagar um pouquinho o desenho, né? Eu vou deixar ele bem clarinho e vou pegar a canetinha da Unipin. Essas canetinhas Unipin aqui, no caso, eu vou usar duas, né? Eu vou usar uma fininha e a outra um pouquinho mais grossa. A grossa que eu vou usar é a ponta 0,5 e a fininha, se eu não me engano, eu usei a 0,2 ou a 0,3. Não estou muito lembrado aqui agora, mas é isso aí. Eu sempre costumo variar um pouquinho para poder delimitar a line art, tá? Deixar a line art bem de boa para vocês, beleza? Então tá aí, esse é o nosso desenho do Madara. E o seguinte, cara, a gente vai fazer aquele que eu falei, né? Nós vamos ajustar esse contorno aqui na parte do braço dele para crescer um pouquinho, tá? Então eu faço esse contorno aqui, ó, com a canetinha. Eu faço o preenchimento, né, que vai dar aquela disfarçada, né? Aquela arte do artista que a gente gosta de disfarçar um pouquinho, tá? Então a gente disfarça aqui esse canto e veja só que agora sim o braço tá um pouquinho mais legal, né, cara? Ele tava curtinho demais. Então eu uso como sombreamento e já aproveito, faço sombreamento pesado em algumas outras partes do desenho também. O Susano você não faz line art porque a gente vai trabalhar só coloração nele, tá? Então ele vai ficar bonito se deixar só na coloração, beleza? Então é isso, moçada. Aqui nós ficamos com a primeira parte do nosso vídeo. É um tutorial avançado para vocês, né? Um tutorial que dá um pouquinho mais de trabalho, é um desafio, mas é bom você se desafiar, cara, porque vai te ajudar demais. Então, mano, não esquece, deixa like aí, vamos ver se a gente pega os 1000 likes no vídeo e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, tá? Tamo junto e até a próxima.